A paz do Senhor para todos e para todas. Hoje eu quero falar sobre o rio de Deus. E aí eu vou ler Ezequiel 47, de 1 a 12. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, o homem fez voltar a entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, que me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar andando. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, serão como peixes do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. O profeta viu um grande rio surgindo no templo e fluindo para o oriente, começando com um filete de água e se tornando um rio profundo. O oriente é onde nasce o sol, a luz. E quem é a nossa luz? Sabemos que a nossa luz é Jesus. O profeta está ali sondando a profundidade das águas. A descrição desse rio desafia todas as explicações naturais. A torrente começou com um fio de água, mas antes de chegar ao Mar Morto, se torna profunda, sem afluentes, para que ninguém pudesse se desviar. Vê-se que essa torrente é uma torrente milagrosa. Essas águas simbolizam as bênçãos de Deus que fluem do templo. As águas vinham do lado direito. E quem está do lado direito do Pai? Do lado sul, Judá. Quem veio da tribo de Judá? Então, todas essas evidências apontam para Jesus. É promessa do Senhor lá em João 7,38, que quem crê em Jesus de dentro do seu interior fluirão rios de água viva. Somos como mananciais cujas águas nunca falham. Águas estão sempre jorrando de nós, do nosso interior, daquele que crê. Águas vivas, gerando vida, fruto, bênção. Mas por que será que há crentes que estão
anos na igreja, mas não conseguem gerar vida, frutos, e nem conseguem ser bênção para outras pessoas. Por que será que há crentes emocionalmente doentes por anos, anos, anos? E em a passagem que lemos diz que em suas margens desse rio crescerão árvores que darão frutos, e suas folhas curarão as enfermidades. As suas águas tornarão saudáveis as águas do Mar Morto. O nome já diz, o mar está morto. Mas tanto que no Mar Morto não há peixes, porque não há sobrevivência ali. Mas essas águas curarão o Mar Morto, a ponto de poder passar a existir nele peixes, muito peixes, ou seja, vida. Esse rio dará vida a uma nova terra que será santa, pois essas águas são purificadoras. Quando o rio de Deus entra no mar, acontecem muitas coisas, acontecem 3 coisas. Vai produzir vida, vai produzir saúde e vai produzir muitos peixes. Quando o rio de Deus entra na igreja, há produção de vida, há produção de cura e vem muitos peixes. O rio de Deus tem que entrar no mar da nossa vida. Deus está falando de um mar que está morto, que não há mais esperança de vida. Antes de nos convertermos, antes de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos mortos. O mundo aí fora está morto e nós que estamos vendo essa mortandade, o que estamos fazendo? Os peixes não irão onde as águas estiverem mortas. Precisamos do rio de Deus entrando em nosso mar. Em Lucas 11, de 5 a 13, há a parábola do amigo importuno, que bate, até o dono da casa atender. Assim nós temos que fazer com Deus. Bater. Muitas de nossas orações não têm respostas, pois se baseiam num espírito de religiosidade. E Jesus não ouvia os religiosos. Jesus ouvia os necessitados, os pecadores em busca de arrependimento. Enquanto nos acharmos melhores, enquanto fizermos a oração do fariseu, ó Deus, eu não sou como esse aí, eu sou ótimo, eu dou meu dízimo de tudo, eu sou. Deus não estará nos ouvindo, Deus não irá nos justificar, pois Ele ouve pecadores, Ele ouve necessitados, Ele ouve corações quebrantados, Ele ouve aquele que se coloca totalmente em dependência dEle. A parábola do amigo importuno nos ensina que temos que bater, despertando a todos para falar de um problema na hora que for. A igreja tem que ser importuna, tem que estar viva para atrair muitos peixes, para atrair muitas vidas. Deus gosta de filhos importunos. Muitas vezes a igreja está cheia de fome, mas não está clamando, tem medo de ser importuna. Às vezes a igreja dá muita importância a regras, a sistemas, a liturgias, tem vergonha de adorar com liberdade porque fica preocupada com o que os outros vão pensar, e aí fica com fome, passa a ter uma fome crônica. A pessoa passa a ser uma pessoa religiosa com dogmas. Por isso que às vezes há pessoas que acabam se afastando de Deus, acabam se apostatando da fé, porque tem fome, mas não consegue identificar o que é. Falta alguma coisa, porque não está sendo alimentada. Ou então ficam na igreja, mas cheias de tristeza, de mornidão, de frieza. E mornidão... E a mornidão acaba consumindo sua fé e seu ardor pelas coisas de Deus. Acaba o prazer de estar com o Senhor. Aí aparece o sintoma do fingimento, da obrigação religiosa, da ausência de prazer, da ausência de paixão por Jesus e do desejo de buscar
mais e mais a presença de Deus. A pessoa se acomoda e não grita a sua fome, não grita a sua sede. As formalidades religiosas, as liturgias não saciam a fome do Espírito Santo de Deus. A única maneira de nos saciarmos é termos um encontro pessoal com o Espírito de Deus, é uma experiência pessoal com Jesus, e isso tem que ser a cada dia. Mas isso dá trabalho, isso a gente tem que buscar, a luta. E o livro de Ezequiel, nesse capítulo 44, nos mostra que esse rio produz vida, produz cura. Não há doença no rio, não há feridas. Quem está no rio alcança sanidade total. Há grandes enfermidades na alma que acabam adoecendo o corpo e impedem o nosso crescimento espiritual. A alma entulhada com lixos não deixam a água do Senhor fluir. E tem que sair de nós, tem que sair do crente rios de água viva. Nós temos que ter essa água fluindo através de nós. Mas essa água só vai fluir se nós nos colocarmos aos pés da cruz de Jesus e colocar todos esses lixos que são as nossas feridas, mágoas e ressentimentos. A Bíblia nos fala de todas essas enfermidades. Mas nós temos que colocar tudo aos pés do Senhor. Deus está convocando pescadores com redes, pois existe uma grande quantidade de peixes. Vamos abrir os nossos corações e vamos receber a visão e os olhos espirituais para ver as necessidades do mundo. A grande comissão é a tarefa da igreja, mas não haverá tarefa se não houver visão, que é a capacidade de ver a dor dos outros, ver os campos que estão brancos, ver que há dor, que há pranto, termos empatia, que é nos colocarmos no lugar da dor do outro. Deus tem que tocar o nosso coração com amor e os nossos olhos para ver. A visão tem que nos incomodar por causa da dor do outro. Temos que colocar as nossas redes no rio de Deus. A igreja que louva a Deus não pode estar permanentemente triste. A vida da igreja tem que ser mudada pelo rio de Deus. Tudo muda quando entramos no rio de Deus. Nós temos que entrar nesse processo de Deus, entrarmos nesse rio de Deus. Nós temos que nadar no rio e sermos transformados por ele. E nos tornarmos pescadores de peixe. Nós temos que nos tornar pescadores de homens para trabalhar numa grande colheita, numa grande pesca. E quando o trabalho desgastar as nossas forças, nós temos que entrar de novo no rio para nos renovarmos, estarmos curados novamente, sermos libertos de todas as maldições do inferno. Nas margens do rio, lá em Apocalipse 22, 1, 2, diz exatamente, o cumprimento dessa promessa de Ezequiel. Porque há árvores com folhas medicinais e os peixes e os pescadores irão comer dos frutos de justiça. Não devemos ter medo de nos lançarmos no rio de Deus. Se você não entra nesse rio, você estará sempre exposto a doenças e a maldições. E não adianta só molhar os pés. O que esse texto de Ezequiel diz? Que não adianta molhar só o pé, nem só lá o joelho, nem só aqui os quadris. Nós temos que mergulhar. Nós temos que ter essa imersão no rio de Deus. Isso é o significado do batismo, imersão. Só há cura se houver imersão. Jesus é a fonte desse rio. Desfrute desse rio com todos os seus benefícios e deixe que as correntes o levem pelo processo de Deus. Assim você será uma nova pessoa, uma nova criatura. Jesus é a fonte de todas as coisas, de todas as águas.
Vamos abrir o nosso coração ao Senhor do rio, mas tem que ser por inteiro, tem que ser com inteireza de coração e de alma. Quando a gente mergulha completamente no rio de Deus, haverá cura. As folhas das árvores que nascem às margens do rio são medicinais. São 12 árvores. 12, nós temos 12 meses, ou seja, um ano inteiro haverá cura. Haverá essas águas transformadoras, haverá essas águas purificadoras. Essas águas é a que vão transformar a nossa vida. Vamos entrar com inteireza de coração no rio de Deus. E que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus.